A Política Nacional de Resíduos Sólidos foi instituída no Brasil em 2010 e passa a valer em agosto deste ano. Aliás, por falar em resíduos sólidos, o Brasil gera, por ano, mais de 62 milhões de toneladas de lixo. Isso, per capita, são 383 quilos por pessoa, ou seja, mais de 1 quilo por pessoa ao dia. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o físico e professor da Universidade de São Paulo, José Goldenberg, que é também presidente do Conselho de Sustentabilidade da FEComércio. Doutor Goldenberg, bem-vindo. Lixo comove as pessoas, apesar de todo o impacto que todo mundo conhece, que vai causar no meio ambiente e no futuro da espécie, lixo comove? Só se você viver perto do lugar onde o lixo é depositado. Para a grande maioria das pessoas, o lixo é removido por alguém e, portanto, ele não quer nem pensar no destino que ele vai ter. E, em geral, o destino é muito ruim, né? Acaba nos córregos ou em aterros sanitários mal construídos, que acabam infernando a vida de pessoas que moram perto dos aterros sanitários. É mais ou menos como um saneamento básico. Desde que tira o esgoto da frente de casa, correto, não se preocupa com a segunda fase, que é o tratamento do esgoto, é isso? Exatamente. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, essa de 2010, vale agora a partir de 2014, e tem toda a lógica do que se chama de logística reversa. Ou seja, se eu gerei um produto, esse produto em algum momento, claro, se deteriora, vai ser trocado por um novo, mas ele teria que voltar. O país está preparado para isso? Olha, a lógica da lei é muito boa, né? Quer dizer, com a logística reversa, que é uma frase complicada, né? Isso. Uma boa parte do lixo que acabaria nos lixões, ou nos córregos, ou nos terrenos baldios, ele é tratado de uma maneira industrial, quer dizer, ele volta para o fornecedor e é disposto de uma maneira, digamos, científica, né? Com isso, então, deve reduzir a carga que vai para os lixões ou para os aterros sanitários. E, naturalmente, o problema é ver se essa lei vai pegar ou não. É como leis no Brasil. Tem leis que pegam, tem leis que não pegam, né? E para essa lei pegar, ela depende exatamente do quê? É envolvimento da população, é cobrança, é exatamente uma forma disso ser remunerado para quem vai trabalhar nessa política de logística reversa. Onde é que está o caminho para isso funcionar? O caminho que o governo federal está utilizando até o momento, e governos estaduais também, é promover acordos setoriais entre os fabricantes. Eu vou dar um exemplo, porque é um exemplo onde a FEComércio teve um papel importante e que acabou resolvendo. É o problema dos celulares. O problema de celular aqui no Brasil é um problema sério, né? Existem, circulando pelo país, mais de 200 milhões de celulares, isso é mais de um por habitante. E, além disso, cerca de 10% deles são jogados fora todos os anos, porque as pessoas trocam porque a cor muda, porque ele tem mais aplicativos, é um problema cultural. Então, são 20 milhões de celulares, né? E as empresas envolvidas são 4 ou 5. E elas, então, entraram em um acordo pelo qual elas agora recebem os telefones velhos e reciclam. Sucede que telefones celulares é um caso atraente, porque a reciclagem dos telefones celulares, ela é rentável. E há áreas em que ela não é rentável. O problema é como resolver o problema da logística reversa em áreas em que o produto que você recolhe não tem valor comercial. Valor comercial e forma de remover o produto. Uma coisa é um aparelho celular, certo, que cabe no bolso. Vamos falar de um assunto que já foi tema da presidência da República nesse país. Geladeira velha. Transportar uma geladeira, quando alguém vendeu, tudo bem, faz parte do processo de entrega, do processo de compra. Mas pegar uma geladeira velha e levar para um outro lugar ocupa o mesmo espaço da geladeira que teve um valor econômico, que foi negociado, que está sendo paga ou já foi paga. Certo. Como é que eu faço com produtos maiores? Porque pneus passou por isso em algum momento. Os pneus também teve um problema. Existem boas saídas para o pneu, há lugares onde houve uma alternativa. Eu me lembro que eu visitei uma unidade, se não me engano, da Petrobras, próxima a Curitiba, a unidade que produz petróleo do xisto, e ela é uma receptora de pneus usados. Lá funciona, mas não é fácil transportar pneu de um lugar longe para um outro lugar. Esse caso de produtos maiores, Dr. Goldenberg, faz-se o quê? Vai se pagar por isso no ato da compra? Olha, isso está em discussão no Ministério do Meio Ambiente. Há um setor no Ministério do Meio Ambiente que secretaria uma comissão interministerial
e está se tentando resolver exatamente esse problema. A solução, ao que tudo indica, caminha pelo seguinte caminho. Quando o produto é comprado, a pessoa vai pagar um pequeno adicional. Então, digamos, a pessoa compra uma geladeira que custa R$1.000. Ela não paga R$1.000, ela paga 1.010. Esses R$10, então, vão para um fundo. Esse fundo vai ser utilizado para organizar uma companhia, uma nova empresa, que vai ser responsável por recolher as geladeiras e dar uma destinação adequada para elas. No caso, se puder reciclar, tudo bem. Se não puder reciclar, elas vão ter que ser dispostas adequadamente em aterros sanitários. Mas cada setor, então, criará uma empresa que se encarregará do problema, porque senão não tem solução, viu? Quer dizer, atualmente, se você comprar uma geladeira, coloca a geladeira nova na sua casa e deixa uma velha lá. E se você quiser se livrar da velha, você tem que alugar um carreto, que custa muito mais que R$10. E dessa maneira, é a maneira pela qual está sendo encaminhada, porque são milhares de geladeiras do Brasil todo, quer dizer, esses R$10 vão ser multiplicados por milhares, e essa empresa, então, fará isso. No caso do celular, não é obrigado, quando você compra um celular, ela só tem um lugar para receber, né? A empresa telefônica de telefonia celular. No caso da geladeira, se pretende ter esse fundo para buscar geladeiras velhas Brasil afora, sim, ou especificamente uma compra tem que gerar o depósito de uma geladeira velha? Não. A compra vai gerar um fundo e quando você achar que a sua geladeira velha não tem mais uso, você telefona e eles vão buscar. Seria assim que funcionaria idealmente. Né? Não é um caminho já de duas mãos automático? Não é um caminho de duas mãos. No caso de telefones celulares, você tem razão, quer dizer, as empresas colocaram em todas as lojas uma caixinha onde você coloca o celular velho e toma lá uma providência para desativar o número, para proteger os seus dados, por aí afora. Você faz isso se quiser, né? Há um problema da população cooperar. Sucede que, devidamente esclarecida, a população colabora, não é mesmo? Acontece que é preciso criar esses mecanismos que ajudem a população. Com coleta seletiva não está funcionando. Há vários prédios de apartamentos, muitos prédios de apartamentos aqui em São Paulo, onde é feita a coleta seletiva. Quando passam os caminhões da prefeitura, eles misturam o lixo todo outra vez. Né? Aí o sujeito vê o trabalho dele de separar o lixo perdido no caminhão. Exatamente. Quer dizer, aí não vai ser um acordo entre empresas. Isso vai ter que ser o poder público, no caso as prefeituras. Né? Então, mas aí houve o que se chama de quase uma traição, né? O poder público em algum momento incentivou, contando o caso especificamente de São Paulo, separe o seu lixo que vai ter destinação correta, e depois aí eu vou chamar de traição porque o caminhão ia lá e misturava tudo, sem nenhuma garantia. Eu perdi um pouco, eu criei um passivo de credibilidade, né? Certo. Eu recupero esse passivo fácil com a população, por isso que eu lhe fiz a pergunta logo no começo se lixo comove as pessoas. Eu acho que sim, viu? Quer dizer, sabe, televisão tem um poder infernal, viu? É só começar a mostrar, a gente vê isso todo dia, desses lixões horrorosos, né? Urubus vivendo no meio do lixão, perto de aeroportos, etc. Aí precisa fazer uma campanha de terror, viu? Para motivar. A campanha de terror funciona? Funciona. Até porque é realista, não é mentirosa, né? Não é mentirosa. Só o metano liberado e o chorume que invade o lençol freático... No momento, quem está motivado é quem vive perto, né? Claro. E aí eu acho que a imprensa e uma campanha de esclarecimento poderão ajudar. Agora, efetivamente, na medida que a gente começar a ver passar pela rua caminhões da prefeitura que recolhem o lixo com 3 entradas em vez de uma só, né? Dizendo, olha, aqui papéis, aqui vírus, etc. E tal. Esse é um veículo de publicidade importante, viu? Porque você vai ver ele passando na frente da sua casa. Eu sei disso porque nos Estados Unidos é assim e você logo entra no sistema. Deixa eu só fazer uma comparação com o saneamento básico, até porque tocamos nesse assunto já. As pessoas não reivindicam tratamento de esgoto tal como reivindicam que a água chegue até o seu, ou mesmo a tubulação que vai levar o esgoto da sua casa para outro lugar. Ela não faz a ligação que, por exemplo, os rios Pinheiro e Tietê são poluídos
porque o esgoto não é tratado o tanto suficiente para que se preservasse os rios. Essa ligação entre lixo sólido, seja do celular, seja da bateria, seja das pilhas, ou seja do lixo orgânico, que aquilo gera um problema maior, essa comparação vai ser mais fácil de saber que a minha ação equivocada gera um equívoco maior, um problema maior? Olha, provavelmente uma boa parte da população vai ignorar, mas é uma campanha de conscientização que vai fazer. Deixa eu dar um exemplo que talvez seja mais dramático. É o de remédios. É mesmo porque, como você sabe, a gente sempre que compra um remédio, o que seja o remédio, né? Compra uma caixa de analgésicos, acaba sobrando analgésico. Você nunca usa o remédio até o fim. E eles têm prazo de validade. Isso. O que o normal das pessoas faz é jogar no lixo ou num tanque e a água leva, né? Bom, essa água acaba no Rio Pinheiros e mata os peixes, né? Não é mesmo? Isso tem que acabar. Então, um dos acordos setoriais que está sendo discutido no momento é o que fazer com os remédios. Não é mesmo? E, aparentemente, as farmácias têm alguma dificuldade em receber de volta, porque dá mais trabalho para eles, né? Sabe, tem que ter uma pessoa lá que receba, tem que ter uma caixinha, e até há umas caixas especiais, existem empresas que fazem isso, mas custa dinheiro. Acontece o seguinte, que uma vez que os remédios sejam depositados na farmácia, os fabricantes dos remédios teriam interesse ou motivação de recolhê-los e dispor deles. Então, mas daí a gente está falando de valor econômico já, agregado a uma prática... Ou valor econômico ou marketing, porque ninguém quer ser acusado de... Que não deixa de ser um valor econômico também. Não deixa de ser um valor econômico, porque senão qualquer hora vão começar a acusar o laboratório da Bayer de estar envenenando os peixes na represa Billings. Tentando dividir um pouco as responsabilidades, uma parte é do Estado, obviamente, que vai ser o grande organizador disso, até o legislador especificamente. Eu tenho um segundo nível, que são os comerciantes que estão envolvidos, porque são os que vendem os produtos que um dia vão retornar. E tem a população. Especificamente na área dos comerciantes, onde é que pode aumentar o custo deles e onde isso pode gerar, seja imagem ou valor econômico, para que eles se interessem também, para fazer a lei pegar, como o senhor disse? Olha, o caso que eu conheço melhor, especificamente, é o caso dos remédios, porque na FEComércio, na comissão do Conselho de Sustentabilidade, nós já tivemos reuniões com representantes do setor. E o argumento é que nas farmácias pequenas, há milhares de farmácias pequenas, há algumas grandes, mas há milhares de farmácias pequenas, tem um custo de ter lá um lugar que receba os remédios, ou significa custo em tempo, né? Que lá o atendente, lá o farmacêutico tem que tomar nota, fazer alguma coisa. Há experiências em Portugal e tem custo. Até me foi dito até que no caso de uma farmácia pequena, o custo é R$300 por mês. Não é mesmo? Tá, meio salário mínimo. Né? Os R$300 especificamente? Por mês. Por mês. Esse é o número que me foi dado. Bom, para uma farmácia pequena pode ser significativo, né? Então, elas não vão querer fazer, provavelmente, né? Mas é claro que o poder público vai acabar forçando eles a fazer. Quer dizer, aí no caso é a Secretaria, aqui no Estado de São Paulo, é a Secretaria do Meio Ambiente que tem o poder legal, né? De multar, interditar, tomar providências, né? Por enquanto, o governo não está usando armas pesadas. Ao que eu saiba, o governo não está multando. Fiscalização e punição. Por enquanto, eu creio que o governo está fazendo isso. O que o governo está fazendo é encorajar acordos setoriais, em que as próprias empresas se organizem da maneira que nós discutimos há pouco, né? Quer dizer, aumenta um pouquinho o preço do produto, não é mesmo? E com isso tem um pouco de dinheiro, então, que serve para cobrir. Mas o repasse seria automático? Por exemplo, esses R$10 no preço de uma geladeira, certo, que provavelmente não vai interferir no preço de forma significativa. Embora alguém vá reclamar que são R$10 a mais, mas enfim. Isso ficaria numa conta à parte. Sim. E quem é que administra essa conta? Uma empresa nova que seria criada. No caso desses grandes produtos que têm grande massa, como geladeiras, né, seria uma empresa especial.
Mas é uma autarquia ou uma empresa privada? Não, uma empresa privada. Privada. Essa a discussão está nesse nível agora, uma empresa privada. O poder público seria apenas fiscalizador. Agora, uma coisa que está faltando ainda é identificar oportunidades de fazer uma reciclagem que dê dinheiro. Eu acho que esse é um setor que tem sido negligenciado, porque se você olhar com cuidado, você acaba se remunerando. Pneus remunera recolher pneus. Não é mesmo? Há um problema logístico, mas a informação que se tem é que as empresas que reciclam pneus são economicamente viáveis. Telefones, aparentemente, está resolvido. Medicamentos está andando, não é mesmo? Ou seja, as pessoas acham que vão descobrindo coisas. Agora, quando a coleta seletiva for introduzida, há um problema, aí é um problema da coleta seletiva, porque aí não é logística reversa, porque é lixo mesmo, né? Aí há o problema dos catadores. E nós já discutimos esse problema também no Conselho de Sustentabilidade, e o problema é o seguinte, é que o trabalho de catar e separar do lixo o que pode ser reciclado e o que não pode ser reciclado, esse trabalho não é rentável. E aí o poder público, se a prefeitura, tem que alugar um galpão e tem que pegar uns catadores e ensinar para eles como é que faz. Isso já está ocorrendo. Há prefeituras que fazem isso no interior. E aqui em São Paulo é feito muito pouco, mas poderia ser feito. O senhor falou de valor econômico. Telefone tem? Remédio, tudo está sendo indicado, seja um valor de imagem ou não, mas não deixa de ser um valor econômico para o laboratório. E claro, tem uma conscientização também, porque aquilo é remédio e veneno estão muito próximos ali, o limiar de uma coisa e de outra, né? O problema é a quantidade e a destinação. Latinhas de alumínio também nunca houve um problema, quando se entendeu que aquilo gerava energia e tinha um custo, houve um envolvimento. E lixo orgânico especificamente, que é esse que normalmente entope os bueiros das cidades e causa enchentes cada vez maiores. Exato, sobretudo o lixo orgânico que não é degradável, né? Plásticos. Teve a história das sacolinhas, inclusive, que foi e voltou. Olha, lixo orgânico é uma excelente fonte de energia. E as pessoas na Europa estão usando o lixo orgânico para queimar e produzir calor ou eletricidade. E isso já está chegando aqui no Brasil. Já há prefeituras que estão estudando a possibilidade de fazer isso. A prefeitura onde fica... O que se decompõe e o que não se decompõe? A embalagem especificamente e, por exemplo, o resto de alimento? Dá para usar para fazer energia? Dá para usar. Por exemplo, essas ideias de pegar toda a verdura que sobra no CEAGESP. No CEAGESP, né? E há prefeituras que estão olhando isso. Eu creio que a prefeitura de São Bernardo está olhando seriamente. E essa prefeitura aqui onde fica onde fica Alphaville. Onde fica Alphaville. E essas prefeituras estão olhando a possibilidade de reciclar o lixo, tirar os metais, as latinhas, etc. e ficar com lixo orgânico. No Brasil, cerca de metade do lixo que sai da casa das pessoas é lixo orgânico. E, portanto, é como se fosse uma fonte de petróleo, viu? É um pouco mais complicado do que petróleo, mas ela pode ser queimada e gerar calor se houver uma fábrica que precisa de calor. Às vezes tem uma fábrica que precisa de calor. Ou gerar eletricidade. Ela, economicamente, ainda não faz sentido. Ela precisaria de um subsídio. Mas na Europa, as prefeituras subsidiam. Por quê? Porque elas se livram do problema de construir aterro sanitário. Não tem mais aterro sanitário. Então, professor, mas eles fizeram uma conta, né? Qual é o custo de o lixo ir para a natureza sem controle, ou mesmo que seja com lixão, que é o que é pior, mas aterro sanitário controlado, e de eu investir em alguma coisa que evite fazer com que esse lixo vá para aterro, porque há uma briga hoje de aterro, ninguém quer ter aterro sanitário. Nenhuma cidade, ou umas não têm espaço e outras não querem receber o lixo da cidade vizinha, o que faz algum sentido. Como é que eu consigo colocar valor econômico para dizer, olha, vale a pena resolver esse problema na origem do que deixar para resolver daqui a 10, 20 ou 30 anos quando o lixão explodir? Já há estudos concretos, a conta não fecha, mas ela quase fecha. Então, prefeituras ricas, como a de São Bernardo, ou a prefeitura onde fica Alphaville, a prefeitura paga a diferença.
Mas com isso ela se livra de um problema de saúde pública, né? Veja, na Baixada Santista, não é mesmo? Não tem um lixão, não é mesmo? Nem um aterro sanitário. Desculpe, lixão tem muitos, mas são clandestinos. Sim. O que não tem é nenhum aterro sanitário. O que está ocorrendo com a Baixada Santista, sobretudo nos períodos em que as pessoas vão para a praia, é que é um turismo de lixo. Como não tem onde colocar o lixo lá, tem caminhões que transportam o lixo aqui para o Alto da Serra. Isso tem um custo, né? Quando você calcula tudo isso, queimar o material orgânico do lixo e produzir ou calor ou energia elétrica está próximo de fazer sentido econômico. Seja para o cidadão, seja para o comerciante, dessas três fases aqui que nós dividimos, o mesmo Estado que vai colocar maior ou menor poder de fiscalização para fazer a lei funcionar, visto que ela entra em vigor agora em agosto deste ano, o que o senhor acha que é mais importante? É valor econômico ou conscientização? Onde é que eu consigo convencer mais rápido? Olha... Evidentemente que é um misto delas, eu posso imaginar. Mas eu acho que o que vai acontecer é o seguinte, à medida que os prazos vão se esgotando, né? Ou a lei é prorrogada, o que eu acho que os prazos são prorrogados, o que eu acho improvável, ou as secretarias de meio ambiente, CETESB, vão começar a multar, viu? Quando elas começarem a multar, viu, os setores que estão resistindo vão começar a fazer, viu? Interessante que a lei entre em vigor exatamente em agosto, no meio da campanha eleitoral, de uma campanha majoritária como temos esse ano. O senhor acha que esse assunto, que é um assunto prático, do dia a dia, que mexe na qualidade de vida de uma cidade, das pessoas, isso entra de forma para valer? Acho porque na discussão política esse ano? Acho que sim, porque um dos dispositivos da lei, como você sabe, né, é que ele proíbe lixões, né? Quer dizer, não vai poder mais ter lixão, né? É tudo aterro sanitário sofisticado, né? Já mesmo? Controlados. Bom, você imagina, na véspera da eleição, os jornais vão trazer uma fotografia de um lixão clandestino lá em Guarujá, né? E existem esses lixões clandestinos. Porque quando não se coloca no lixão clandestino, precisa colocar no caminhão e trazer para a Alta Serra. Custa mais caro, evidentemente. Então, eu acho que os setores, por enquanto, estão, digamos, negociando. A FEComércio está desempenhando um papel interessante, que é o de algodão entre os cristais, né, de tentar promover a convergência, né? Mas eu acho que, se não houver convergência, eu creio que o poder público vai começar a multar. No momento que ele começar a multar, começa a andar. Eu tenho alguma experiência disso. Eu fui secretário do Meio Ambiente, como você sabe, né? No estado de São Paulo. Olha, não há nada que funcione tão bem quanto você ameaçar interditar uma empresa, viu? A política da multa funciona. A multa não funciona muito bem porque as pessoas entram com recurso judicial e adiam a multa, né? Mas interdição de empresa... O que funciona mesmo é a interdição. Dr. Goldenberg, muito obrigado uma vez mais, seja sempre bem-vindo. Nós conversamos com o físico e professor da Universidade de São Paulo, José Goldenberg, que é também presidente do Conselho de Sustentabilidade da FEComércio. Vale uma vez mais lembrar que a Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída em 2010, passa a valer em agosto deste ano, de 2014, no meio da campanha eleitoral. Até mais!